Hoje vou falar sobre um dos tópicos mais difíceis para mim de explicar. Acho que nem eu mesma posso terminar entendendo o tema. Eu até acho que ficaria mais confuso depois de fazer esse vídeo. E é o tópico da privacidade. Porque se tem algo que é realmente difícil de entender e adaptar dentro da cultura japonesa, são os limites da privacidade. Para começar, entre as coisas que mais odeio no Japão, já mencionei. Entre elas, o tema da privacidade extrema e o que são Honi e Tatemi. Honi são os verdadeiros pensamentos de uma pessoa, seus sentimentos sinceros. E Tatemi é a face que alguém mostra de forma pública. A correta, a que os outros querem ouvir. E a falsa, a máscara. Ok, de um lado temos isso. E a privacidade extrema? O que isso tem a ver? Entre muitas outras coisas que podemos mencionar sobre a privacidade no Japão. O fato é que, para manter a harmonia social, espera-se que as pessoas mantenham seu Honi em sua vida privada e seu Tatemi em sua vida pública. A vida pública seria mais sobre o ambiente profissional e de trabalho. A questão é que, no Japão, as pessoas separam muito o que é vida privada e o que é vida pública ou de trabalho, e elas fazem isso de uma maneira quase extrema. E bem, eu já falei várias vezes sobre a falta de comunicação, sobre os problemas de comunicação dos japoneses. Na verdade, isso vem da questão do Honi e Tatemai, a separação entre o privado e o público, que causa a falta de comunicação. Problemas de comunicação entre as pessoas, onde você não sabe se pode ser Honi ou se precisa ser Tatemai na situação. E, portanto, se você mantém o Tatemai, que é o lado da máscara, será o lado falso, não o lado sincero. E quando não é o lado sincero, há um problema de comunicação, e isso é muito típico nos japoneses. E isso tem a ver com respeitar a privacidade e manter uma certa distância dos outros. Por que privacidade se é só comunicação? Porque você está justamente respeitando os pensamentos privados das pessoas. Vamos ver se fica claro onde essa conversa toda vai dar, o que vai ser uma bagunça. Mas há um momento em que os japoneses usam para ser um pouco mais Honi. Meio que misturando o que é vida privada e vida pública, que são os nomikai. A questão de sair para beber em ambientes de trabalho. Em ambientes de trabalho, pode acontecer frequentemente de você não saber nada sobre seus colegas de trabalho. Você mal sabe se são casados, se têm filhos, coisas bem básicas, mas além disso, você realmente não sabe o que eles fazem no tempo livre. Agora, quando a empresa às vezes organiza saídas para beber, as pessoas começam a beber álcool. E quando começam a beber álcool e estão fora do escritório, podem se soltar um pouco mais. Por isso, muitas vezes algumas empresas acham que toda essa questão do nomikai e de sair para beber é muito importante, porque as pessoas podem se comunicar melhor lá. O que chamam de nomunication, que é nomu de beber e nikation de comunicação, significando comunicação enquanto se bebe. E, de fato, há pessoas, chefes, que acham isso super importante, porque é a maneira de se dar bem com as pessoas no trabalho, bebendo álcool. E é quando as pessoas podem, digamos, se soltar um pouco mais e falar um pouco mais sobre suas vidas privadas. Mas às vezes, você não pode perguntar demais também, porque hoje em dia muitas coisas são consideradas assédio, né? Como assédio, fazer muitas perguntas. Por isso, você sempre tem que ser discreto e, ao mesmo tempo, relaxado. E aí está onde o equilíbrio é difícil de encontrar. Por outro lado, temos a falta de contato visual nos japoneses, que é para evitar invadir o espaço privado, o espaço pessoal de muitas pessoas. Por exemplo, os vendedores, quando estão atendendo clientes, por exemplo, digamos que a câmera seja o rosto do cliente e eu sou o vendedor. Muitos vendedores, ao invés de ficarem bem em frente, ficam de lado para não olhar muito para o cliente, para que o cliente não se sinta invadido, observado e com a orelha voltada para o cliente. Para mostrar que o que importa, o que o vendedor se importa, é ouvir atentamente o que o cliente está dizendo. Isso também é algo muito comum para evitar invadir a privacidade visual de outras pessoas.
O tópico da privacidade também leva as pessoas a não frequentarem psicólogos. Por quê? Basicamente porque as pessoas não querem ficar confessando suas vidas privadas para pessoas que são basicamente estranhas e constantemente contando seus problemas. No Japão, falta diretamente uma cultura generalizada de visitar psicólogos. Embora psicólogos existam e algumas pessoas busquem ajuda deles, é extremamente incomum. Honestamente, eu não conheço ninguém no Japão que tenha um psicólogo japonês. Agora as pessoas não vão ao psicólogo, mas o que fazem em vez disso? Elas vão a pubs e bebem? Por exemplo, é muito típico ir a uma taberna, e há pequenas tabernas por aí. E quando as pessoas vão a essas tabernas, a esses lugares por aí, elas não têm problema em falar com estranhos e contar seus problemas pessoais para estranhos. Ou, por exemplo, conversar com um bartender. Bartenders são praticamente psicólogos. É muito comum falar suas coisas em pequenas tabernas. E esses são ambientes bem comuns, onde as pessoas saem para falar sobre seus problemas com algumas bebidas. E por que fazem isso com estranhos? Porque eles nunca mais vão ver essas pessoas. E quanto ao bartender, você sabe que eles são pessoas que estão constantemente ouvindo os problemas dos outros. Eles são realmente como psicólogos para algumas pessoas. Então, é muito comum as pessoas fazerem isso, e não ir a um psicólogo de verdade. Eu já falei várias vezes sobre o tópico das máscaras faciais, que muitas pessoas usam precisamente como uma maneira de proteger sua própria privacidade. As mulheres, quando querem, estão muito bem arrumadas. Elas saem para um encontro. Bem, colocam a máscara para cobrir metade do rosto, para não serem observadas demais. Elas se prepararam para uma ocasião, então querem ser vistas nesse evento, e não durante a viagem. É o mesmo com pessoas que não estão usando maquiagem suficiente, que não estão muito bem arrumadas, para que os outros não as vejam muito desleixadas. E então, as celebridades, elas também fazem isso para que as pessoas não as reconheçam, permitindo que saiam em público sem chamar atenção. E ultimamente, está se tornando cada vez mais comum que os artistas musicais simplesmente não mostrem seus rostos em público. Por exemplo, eu gosto muito das bandas Yorushika e Zutomayo Nakadenoni. Bem, Zutomayo, que são duas bandas onde as meninas que cantam não mostram seus rostos, nem mesmo em concertos ou qualquer coisa. Elas sempre usam iluminação para que seus rostos não sejam reconhecidos, e elas não aparecem em videoclipes nem em fotos. Portanto, elas podem ter uma vida privada mais tranquila. Há um lado muito contraditório, que são os hotéis cápsula e os onsen, que são os lugares onde você tem menos privacidade. Por exemplo, nos hotéis cápsula, digamos, não há privacidade. Você tem pessoas dormindo na cama ao lado. E onsen, claro, esses são banheiros públicos japoneses, ou fontes termais onde as pessoas entram nuas. E na verdade, esses são os lugares com menos privacidade. Mas eles podem existir porque as pessoas sabem como respeitar a privacidade dos outros. Ou seja, esses são lugares onde você sabe que há pouca privacidade. Então, as pessoas são muito respeitosas com a privacidade dos outros. Onsen, por exemplo. Bem, nos hotéis cápsula, as pessoas simplesmente não fazem barulho, ficam quietas, não perturbam os outros. Agora, quando se trata de onsen, as pessoas... Bem, o que aconteceu comigo da primeira vez que fui a um onsen foi que no começo pensei, não quero ficar nu em público na frente de um monte de gente, mas quando entrei, percebi, claro, ninguém se importa que eu esteja nu, ninguém está olhando para você aqui. Então, foi quando percebi que você pode simplesmente entrar tranquilamente, ter um tempo muito agradável, completamente nu e sem ser perturbado, porque ninguém vai te incomodar. Exatamente. Deixa eu esclarecer. Esses são lugares onde é impossível torná-los extremamente privados, porque são espaços que você tem que compartilhar, não importa o quê. Então,
há a questão das mídias sociais, onde é bem comum que as pessoas não mostrem muito seus rostos nas redes sociais. É bem comum que, no máximo, as pessoas tenham uma foto de perfil, e geralmente é uma foto onde elas viram o rosto para o lado, ou em aplicativos de namoro. Às vezes é porque não querem ser reconhecidas pelas pessoas do seu trabalho. Não mostrar, não ter uma foto de perfil para um aplicativo de namoro. Foi exatamente o que minha namorada fez. Ela não tinha uma foto do rosto no perfil, o que para mim foi como um encontro às cegas. Ou, por exemplo, o que muitas pessoas dizem, por que a foto de perfil do Tinder para meninas é só fotos de comida? Claro, é para mostrar algo além do rosto delas, porque é obrigatório carregar alguma coisa. E às vezes a comida que elas comem pode representar um pouco dos gostos daquela pessoa. E, claro, é algo bem estranho sobre o Japão e a privacidade deles. Então, algo, por exemplo, que em outros países seria inaceitável ou até mesmo não permitido em alguns países europeus, pelo que eu sei, são esses cafés onde o balcão fica voltado diretamente para a parede. Porque, claro, isso não é aceitável em outros países, pois isola as pessoas e é psicologicamente prejudicial. Uma pessoa que entra em um café, senta e fica de frente para a parede, que está a menos de 1 metro de distância. Mas no Japão, por outro lado, isso, digamos, é aceitável, porque dá mais privacidade às pessoas por não terem um cliente desconhecido olhando diretamente para elas. Também é uma questão de espaço, porque alguns cafés e restaurantes têm espaço limitado. É como a melhor maneira de usar o espaço, colocando seu corpo no corredor e a mesa do balcão contra a parede. Então, tem as pessoas, e não se trata de não ter ninguém com quem compartilhar momentos, mas sim de preferirem fazer atividades solo, porque isso é algo completamente diferente. Há muitos japoneses que preferem ter atividades privadas solo e individuais. Por quê? Porque há pessoas que, por exemplo, têm que trabalhar constantemente, comunicando-se com pessoas, com clientes. Essas pessoas têm que usar sua linguagem com muito cuidado o dia todo. E isso, claro, é muito estressante, porque o tempo todo elas precisam manter um tatame extremo para se comportar adequadamente com os clientes, no ambiente de trabalho. E, claro, no momento da vida privada delas, elas simplesmente não querem estar com ninguém, nem com um amigo ou qualquer coisa, porque elas só querem aproveitar a paz, sozinhas, por conta própria. E falando sobre estar sozinhas, recentemente fui a um restaurante de ramen chamado Ichiran. A característica desse restaurante de ramen é que as pessoas podem comer de uma maneira que lhes dá um pouco mais de privacidade. Não há nem mesmo contato visual com a equipe. Há muitas coisas que a equipe te pergunta, mas aqui, você não precisa dizer com palavras. Em vez disso, escolhe tudo pelo papel. Com alho, sem alho. Tem um pouco de ajuda em inglês para turistas. Eu não sei como pedir, estou saindo por um tempo. Sinto que há muito barulho. Bem, às vezes há cafeterias que têm pequenos cubículos, ou, por exemplo, lugares de yakiniku. É como comida grelhada, lugares onde você come em cabines individuais para assar sua própria carne na mesa. Faz sentido? Fora do Japão, sair para comer, especialmente algo como churrasco, é uma atividade que você faz com companhia, obviamente, mas não. No Japão, há muitas situações em que as pessoas querem fazer isso sozinhas, em privacidade, ou pessoas que gostam de ir acampar sozinhas também. Porque fazer atividade sozinho vai de mãos dadas com o que é basicamente privacidade extrema. Então,
Por outro lado, também temos o que é a privacidade com os vizinhos. O fato é que, pelo menos em Tóquio e nas áreas ao redor, as pessoas não se comunicam com seus vizinhos. Por quê? Porque a casa é o maior refúgio privado que qualquer pessoa pode ter. Muitas pessoas podem ter uma face no trabalho, mas em sua vida privada, em casa, elas podem mostrar um lado completamente diferente. E é por isso que muitas pessoas simplesmente não se comunicam ou falam com seus vizinhos. Porque não querem se envolver de uma maneira mais privada com outra pessoa, certo? E bem, especialmente quando são, por exemplo, apartamentos para solteiros, apartamentos muito pequenos, onde não há famílias. Quando são famílias, as pessoas tendem a socializar um pouco mais. Especialmente as donas de casa, que socializam um pouco mais. Não é nada estranho. Por exemplo, antigamente, até os anos 80, talvez, as revistas de fofocas, por exemplo, costumavam publicar os endereços das celebridades. Quero dizer, hoje em dia, isso é algo totalmente impensável, mas antes era algo que acontecia. E claro, quando problemas como esse surgiram, aquele nível de invasão de privacidade, mais leis e regras começaram a surgir para proteger a privacidade das pessoas. O que é chamado de Kojin Joho significa status de privacidade. E o fato é que isso já chegou a um ponto meio extremo. Porque, assim como fiz um vídeo anterior sobre os japoneses que desaparecem sem deixar rastros, o fato é que no Japão as pessoas podem desaparecer facilmente, porque as leis protegem a privacidade das pessoas. E não importa o quão próximo você esteja de alguém, você não pode procurar por essa pessoa. Você não pode ir à polícia procurar uma pessoa que desapareceu intencionalmente. Também mencionei no começo do vídeo que era uma das coisas que mais odiava no Japão. Porque a questão da privacidade às vezes chega a um ponto bastante irritante, especialmente se você trabalha como youtuber como eu. Você vê, por exemplo, na televisão, há muitos programas onde, por exemplo, situações policiais, onde você ouve as vozes distorcidas e tudo mais, literalmente tudo. 100% do que você vê são imagens borradas, quero dizer, sombras se movendo com vozes borradas. Por exemplo, eu não sei, casos onde prenderam um criminoso ou algo assim. Mas, para proteger a privacidade da pessoa e não mostrar o bairro, você tem que borrar tudo. Ou, por exemplo, bem, o que acontece comigo é que às vezes eu não posso gravar em certos lugares, ou não querem que eu grave em certos lugares, por quê? Outros clientes podem aparecer na câmera. Por exemplo, aquela vez que fui ao Ghibli Park, fui a um restaurante à noite, onde serviam pratos temáticos do Ghibli. E bem, eu já tinha terminado de gravar quase tudo, mas o negócio é que eu acabei de terminar de gravar. Parei. E a menina ao meu lado disse, com licença, você poderia parar de gravar? Eu disse, sim, sem problema. E Pisha, minha namorada ao meu lado, me perguntou, o que ela disse? Ela disse, não, ela não quer que você grave. Shio, você quer que eu diga algo para ela? Porque, por quê? Quero dizer, com que direito? Eu disse para ela, não temos permissão da loja para gravar, então, por que vamos causar problema? Embora já tenhamos terminado de comer. Mas sim, quero dizer, por que diabos você se importa? O quê? Quero dizer, por que você acha que seu rosto é tão importante? Então pode ser visto? Porque seu rosto vai estar no YouTube, vai aparecer em algum lugar. Eu roubei sua alma. Com medo de que as pessoas falem sobre seu rosto enquanto estou falando sobre a comida. É extremamente irritante como as pessoas levam a privacidade tão a sério aqui. O que, por um lado, é bom para respeitar a privacidade das pessoas. Mas o fato de que você não pode gravar livremente, às vezes é um pouco irritante. Quero dizer, por exemplo, eu já me acostumei a gravar na rua. E realmente nada acontece. É muito raro alguém dizer algo. Mas em lugares privados, como restaurantes e tal,
E já aconteceu comigo uma vez, ou fui chamado em restaurantes. Eu não posso pedir permissão para gravar em restaurantes, porque eles ficam te enrolando, eles te enrolam, não deixam, quero dizer. Eles checam você o tempo todo. Por exemplo, no Ramen Tour, que eu fiz em vários restaurantes de ramen perto da minha vizinhança. Eu não pedi permissão em nenhum lugar, fiz tudo meio quieto, disfarçado. Porque pedir permissão em cada um dos lugares seria uma bagunça. Seria um incômodo não mostrar outros clientes, porque eles dizem que você não pode mostrar outros clientes, ou eles querem checar primeiro quem você é. Ou eles dizem que vão checar e pedir para voltar outro dia para gravar. Não hoje. As câmeras de segurança. As câmeras de segurança são praticamente inúteis. Você só pode acessá-las em casos extremos, quando a polícia absolutamente precisa acessar as câmeras para resolver um caso. Aliás, aqui temos os extremistas, que provavelmente vão dar algumas palavras ou algo. Melhor sair. Bem, felizmente não estão dizendo nada, porque às vezes eles podem te dizer algo, os da extrema-direita, tipo, não grave. Bem, o fato é que muitas vezes pode acontecer de talvez roubarem algo de você. Você pede para que a equipe revisar as imagens das câmeras de segurança, mas eles recusam por causa da proteção de privacidade das pessoas. E você não pode ficar assistindo ninguém. Isso não faz sentido. Sério, muitas vezes as câmeras de segurança são inúteis. Pelo menos não para proteger as pessoas de coisas triviais, mas apenas em casos realmente sérios. E normalmente, se uma câmera de segurança realmente for checada, é tão importante ao ponto de aparecer nas notícias. Eu acho que se não aparecer nas notícias, isso significa que as câmeras de segurança nunca foram checadas. Em conclusão, os japoneses realmente respeitam a privacidade pessoal das pessoas, mas às vezes chega a um ponto tão ridículo que, pelo menos para mim, é realmente frustrante. É isso. Espero que você tenha entendido os pontos principais sobre a privacidade no Japão com tudo isso. Mas, enfim, espero que você tenha aprendido algo novo. Até a próxima. Saudações a você, sua família, seu pet e seu vizinho chato. Tchau! Parecia que ia ter algo sobre Pokémon, mas não tem nada sobre Pokémon aqui.